Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a prof vai falar sobre o artista Gustave Courbet, tá? Gustave Courbet, então, ele é lá da cidade francesa de Orléans, tá? Então, ele se tornou um dos artistas mais conhecidos do realismo. Em 1855, ele usou o nome do movimento para batizar uma exposição individual. Em um texto explicativo dessa mostra, ele afirmava que tinha estudado a obra de artistas antigos e modernos, mas não com o intuito de imitá-los. Seu objetivo era adquirir conhecimento e ser capaz de traduzir os costumes e as ideias do seu tempo, seguindo sua própria individualidade. Aqui do ladinho vocês podem ver uma foto, uma fotografia, do Gustave Courbet. Então, ele é um dos pintores mais importantes do realismo. Então, em 1855, teve a Exposição Universal de Paris, onde foi recusada 3 obras de Courbet, entre elas o Enterro em Orléans, que vocês vão ver ali, que na próxima página tem essa obra, tá? Por isso, então, ele decidiu montar uma retrospectiva individual com 40 obras, em um barracão improvisado que foi batizado de Pavilhão do Realismo. Então, ele gostava de causar bastante, o Gustave Courbet. Aqui nós temos duas obras dele. Observe estes quadros de Courbet. Note que eles são inspirados em situações que ele via no cotidiano. Então, no cotidiano dele, conforme o que ele via, era o que ele pintava, Ao ver 2 trabalhadores quebrando pedras na beira da estrada, Courbet decidiu criar um quadro que retratasse essa cena. Sobre a obra, ele declarou: "Não inventei nada. Todos os dias, ao fazer minhas caminhadas, vi as pessoas miseráveis desse quadro." Então, ele retratava o que ele via na cidade dele, Os quebradores de pedra, então, o sofrimento dessas pessoas, O sofrimento, o seu cotidiano, o seu trabalho difícil, árduo, Então, essa obra é de 1849. Essa obra aqui é a obra que a professora falou, tá? Enterro em Orléans. Essa obra, então, foi recusada lá na Exposição Universal de Paris. Ela foi recusada e depois, então, ele decidiu montar aquela retrospectiva individual, Então, em Enterro em Orléans, Courbet mostra em detalhes a cena de um funeral realizado na sua cidade natal. É possível ver uma cova aberta, Então, aqui é possível ver essa cova. Um padre rezando, um cachorro e mulheres cobrindo o nariz, Então, aqui a gente consegue ver as mulheres cobrindo o nariz. Provavelmente para evitar o cheiro, ruim do cemitério. Ao ser exposto em Paris, muitos criticaram a falta de beleza dessa imagem enorme. Então, aqui ainda eles buscavam a questão da estética, Eles procuravam a beleza. A pintura tem mais de 6 metros de largura e 3 de altura. Então, ela é uma obra enorme. Por ser tão grande, as pessoas queriam beleza, Não, por que tão grande se não tem uma beleza, Porque ele usa cores escuras, Até que a cabeça do cachorro parece que é um pouco camuflada em meio aos vestidos pretos das mulheres, Então, as pessoas criticavam bastante. O tamanho provoca estranhamento. Naquela época, apenas episódios consagrados da história ganhavam quadros de grandes dimensões. E aquela era só uma cena de enterro de uma pessoa comum, Nenhuma autoridade não era. As figuras retratadas foram inspiradas em pessoas reais de Orléans e em familiares do artista. Então, ele fez uma obra real, Aqui na troca de ideias, vocês vão observar uma foto, que é uma fotografia, então, Não é mais, a gente já não está vendo as obras em si uma fotografia.
Então, no século XIX foi marcado pela invenção da fotografia. Então, além de a pintura, né, ainda estar passando por várias reformulações, né, os artistas ainda sempre estavam inovando, né, naquela época, então ainda tinha a invenção da fotografia. Com isso, muitos fotógrafos começam a fazer retratos, paisagens e outras imagens que antes eram produzidas apenas por pintores. Então aí agora gera um conflito entre os fotógrafos e os pintores, né? Surgem os fotógrafos e tira um pouco do foco dos pintores, né? Rouba um pouquinho do trabalho dos pintores. Nesse clima de concorrência entre os dois tipos de técnicas, porque eram técnicas diferentes, né? Então, a pintura era feita pelos pintores, que usavam tintas, pincéis. Aí vem a fotografia, né? Uma coisa nova, a máquina, né? Tudo era novo. Também surgiram novas discussões sobre a representação da realidade e as possíveis finalidades da arte, né? Então, qual que era a técnica, né, que os fotógrafos usavam, né? Qual que era a representação dessa realidade? Né? Eles faziam essa comparação entre a realidade da fotografia e a realidade da pintura, né? A fotografia, qual a finalidade da fotografia, né? Da arte, né? Qual a finalidade da arte na fotografia? Então, tudo isso surge, essa discussão, né? Sempre gerou um conflito. Sobre o assunto, existem várias perguntas que até hoje fazem a gente pensar, né? Então, a gente vê aqui, ó, essas duas obras, né? Pinturas de uma imagem em que o artista viu essa imagem e ele pintou. Não é que ele foi lá e tirou a fotografia daquele momento, né? Não é exatamente isso. Pode ser que o artista tenha modificado alguma coisa, né? Pode ser que ele tenha modificado, tenha deixado de repente mais bonita, né? Mudado as cores, né? A paisagem, as pedras. Então, isso, qual que é a realidade, né? Então, de repente, se fosse comparar a fotografia com a imagem real dos quebradores de pedra, iam poder ver que existe diferença da realidade. Então, era isso que os artistas questionavam, né? E aqui, ó, aqui é a fotografia, né? Não modificou nada, simplesmente a fotografia daquele momento, né? Aqui também a gente pode ver a diferença de classe social, né? Bem destacada, que as pessoas mais humildes, aqui as pessoas com um pouquinho de outra classe social, né? Um navio. Para muitos críticos, a fotografia só passou a ser considerada arte no início do século XX. Então, foi uma briga longa, né? Esta imagem de 1907, fotografada pelo estadunidense Alfred Stieglitz, é uma das que alcançaram esse status. Ela mostra a separação de passageiros em um navio. Então, na parte de cima, que a prof falou, né? Estão as pessoas que podem pagar por mais conforto na primeira classe. Na parte de baixo, um deck do navio. Em meio à maquinaria, encontram-se viajantes da terceira classe. Então, aqui é o retrato fiel da realidade. Já na pintura, pode ser modificado algumas coisas, né? Então, se com o auxílio de uma máquina as imagens do mundo podem ser reproduzidas com maior fidelidade à realidade, por que o pintor deveria tentar fazer o mesmo que um fotógrafo? Essa é uma pergunta que faz a gente pensar, né? Com o auxílio da máquina, as imagens do mundo podem ser reproduzidas com maior fidelidade à realidade. Por que o pintor deveria tentar fazer o mesmo que o fotógrafo? Mas tem diferença, né? Existe uma diferença entre a fotografia e a pintura.
né? Existem coisas que só a pintura pode mostrar e o que só uma foto é capaz de mostrar. Então, a prof vai deixar aqui como tarefinha, então nós vamos trabalhar hoje só até aqui, tá? Uma tarefinha para vocês pesquisarem, tá? Vocês vão pesquisar qual é a diferença entre uma pintura e uma fotografia. Quais será que são essas coisas que a pintura pode mostrar? E o que será que a foto é capaz de mostrar, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa buscando qual é a diferença entre fotografia e pintura, tá? Vocês vão enviar para a prof pelo positivo ON, certo? Para essa semana, então, essa atividade. Se vocês não quiserem escrever a pesquisa ali, como vocês podem estar fazendo em forma de desenho, podem estar representando em forma de desenho a pesquisa ou o desenho. Ou se quiser fazer a pesquisa com o desenho, também vai ser aceita, tá? Então, beijos, se cuidem, até semana que vem.